Vamos continuando. Vamos ver mais uma doença causada por mutações de gene codificadores de proteínas receptoras e canais. Vamos falar agora da fibrose cística. É a doença genética letal mais comum que afeta a população branca. Nos Estados Unidos, ela afeta 1 a cada 3.200 nascidos. Já no Brasil, a incidência é um pouco menor. É 1 a cada 9.000 nascidos. É interessante essa relação porque a letalidade nos países desenvolvidos ela é menor do que aqui no Brasil, por mais que a incidência aqui seja menor. É uma doença transmitida por herança autossômica recessiva, ou seja, ela não afeta heterozigotos. Nos ductos das glândulas sudorípadas, no epitélio respiratório e no epitélio intestinal, há um canal de cloro, conhecido como CFTR. A mutação no gene que codifica esse canal é o que provoca a doença. E ao contrário do que a gente viu até agora, por mais que o gene codifica a proteína relacionada com o canal, ela é autossômica recessiva, então é uma exceção à regra. Na prática, a mutação do gene SFTR causa a produção, a síntese de um canal que é impermeável aos íons cloreto, o que na prática vai proporcionar que as secreções desses ambientes onde tem esse canal se tornem viscosas, bloqueando via respiratória, duto pancreático, causando as suas principais manifestações clínicas, que são as infecções pulmonares recorrentes e crônicas e a insuficiência pancreática. Outro achado bioquímico característico da fibrose cística é um alto nível de cloreto de sódio no suor, produzindo um suor salgado. Isso daí é bom você ter em conta. E a patogenia como funciona? Bom, a gente vê o lúmen do duto sudorípado. Então, no ducto, o que você tem? Cloreto de sódio. Com o canal SFTR, o cloro entra. O sódio dissociado, por ter maior concentração fora, vai entrar também dentro da célula, tirando o sal do suor. Beleza? Já na fibrose cística, o que acontece? Esse canal não funciona bem, então o cloro não absorve. Se o cloro não absorve, o sódio também não absorve. Por quê? Porque ele está em forma de cloreto de sódio, o que causa o suor salgado, nesse caso, que é uma das principais características da fibrose cística. Já no epitélio respiratório intestinal, a dinâmica é um pouco diferente. O canal SFTR ele é usado para secretar cloro no lúmen, beleza? Ele secreta cloro, só que como o muco contém uma quantidade alta de sódio, ele passa por gradiente de concentração para dentro da célula. Quando ele passa para dentro da célula, o gradiente de concentração, ele arrasta água, mas não arrasta muito. Por quê? Porque o cloro contrabalanceia osmoticamente, entende? Está entrando sódio, mas está saindo cloro, e o cloro segura um pouquinho da água no muco, deixando a viscosidade normal. Já no caso da fibrose cística, o canal SFTR não funciona, então não se secreta cloro. O meio intracelular já fica mais hiperosmolar. O sódio entrando normalmente na célula arrasta consigo uma quantidade muito alta de água. Essa quantidade desidrata o muco, deixando a secreção muito viscosa. Essa secreção viscosa é que predispõe às complicações da doença que a gente vai ver agora. Alterações observadas na fibrose cística. Alterações no pâncreas em quase 90% dos pacientes. Como os dutos ficam obstruídos devido à secreção, causa atrofia da glândula e insuficiência pancreática. Com a insuficiência pancreática, também há uma má absorção da vitamina A, o que contribui para uma metaplasia escamosa do epitélio. Nos lactentes pode-se ver tapões mucosos no intestino, causando obstrução do intestino delgado, uma condição conhecida como ilho meconial. Lembre, ilho meconial. E se há má absorção em crianças, se supõe, o normal da má absorção, que é o quê? Fezes com uma quantidade de gordura grande, fezes espumosas, dificuldade no crescimento e no ganho de peso. Também é para se ter em conta.
No aparelho respiratório, como a gente viu, o muco fica mais denso, mais viscoso. Isso predispõe a infecções secundárias muito recorrentes, chegando a causar bronquite crônica grave e bronquiectasia. De maneira sintética, explicando a bronquiectasia, acontece a infecção e a inflamação da árvore respiratória. Beleza? Só que além disso, acontece uma dilatação dos brônquios e uma mudança na arquitetura normal do aparelho respiratório. Beleza? Só para você entender o que é a bronquiectasia. Os abscessos pulmonares também são bem comuns. E os principais agentes infecciosos responsáveis pelas infecções respiratórias nesses casos são Staphylococcus aureus, a Haemophilus influenza e Pseudomonas aeruginosa. São os 3 principais agentes de infecção respiratória no caso da fibrose cística. Há uma outra pseudomona conhecida como Burkholderia cepacia, que causa uma doença fulminante conhecida como síndrome sepácea. No fígado, os canalículos biliares ficam obstruídos também, né, por um material mucoso e causa inflamação ali. Pode causar esteatose hepática e levar a uma doença parecida com a cirrose. E infertilidade em 95% dos casos dos homens afetados, que sobrevivem até a fase adulta. As alterações nos órgãos sexuais masculinos incluem a zoospermia, que é a ausência de espermatozoides, e infertilidade em 95% dos homens afetados pela fibrose cística que chegam até a vida adulta, né? Pode também causar a ausência bilateral dos ductos deferentes. Beleza, aqui é um pouquinho de clínica. Doença sinopulmonar crônica. Como a gente viu, infecção persistente, né? Por aqueles agentes que a gente já viu, Staphylococcus aureus, a Haemophilus influenza e Pseudomonas, né? E o caso da síndrome sepácea, né, causada pela Burkholderia cepacia. Outro síntoma muito clássico é a tosse crônica, com produção de descarro com uma muco muito denso, com muco muito denso. Pode haver a bronquiectasia, a telectasia, infiltrados, hiperinsuflação, obstrução das vias respiratórias, né? Você coloca o esteto lá e escuta sibilos, né? Retenção de ar, pólipos nasais e anormalidades radiográficas, né? E o baqueteamento digital, né? O dedo fica em forma de baqueta, de bateria. Gastrointestinal, a gente já viu, né? Ilho meconial, pancreatite, insuficiência pancreática, doenças hepáticas com icterícia, déficit do crescimento, como a gente já viu, né? Síndrome da perda de sal, depressão de sal, alcalose metabólica, anormalidades urogenitais, azospermia e ausência bilateral congênita dos ductos deferentes. O diagnóstico se confirma com a presença de um ou mais aspectos fenotípicos característicos, história de fibrose cística em irmãos, ou resultado positivo no teste do pezinho, né? Aí, ó. O teste do pezinho também faz a triagem disso daí. Outro teste legal é a concentração aumentada de cloreto no suor. Lembra do suor salgado? O gold standard para o diagnóstico é o sequenciamento do gene SFTR, né? Aí a gente tem um resuminho, né, da fibrose cística, doença autossômica recessiva, causada por mutações do gene SFTR, que codifica um regulador transmembrana na fibrose cística, né? Causa um defeito do transporte dos íons cloreto, causando concentrações elevadas de sal no suor e nas secreções do trato respiratório, gastrointestinal e no suor, né? As mutações podem ser graves, resultando em doença multissistêmica, como a gente já viu, né? Complicações cardiopulmonares, constituem a causa principal de óbito, nesse caso. Bronquiectasia, insuficiência cardíaca, insuficiência pancreática e o demais. Beleza? Vamos para a próxima.
Bom, até agora a gente viu doenças que eram causadas por genes que codificavam proteínas estruturais e canais, né? Agora a gente vai mudar um pouquinho o tema. A gente vai ver doenças que são causadas por mutações de genes que codificam enzimas, né? Proteínas enzimáticas. Vamos começar pela fenilcetonúria, PKU. Ela tem um padrão de herança autossômico recessivo, que é anormal, né, quando há alterações em enzimas, proteínas enzimáticas. Afeta 1 a cada 10 mil habitantes. É caracterizada pela ausência marcada da enzima fenilalanina hidroxilase. O que acontece com isso daí? Acontece o seguinte: a fenilalanina hidroxilase ela catalisa a reação que transforma a fenilalanina em tirosina. Se não tem essa enzima, o que acontece? Aumenta a fenilalanina no sangue. Qual o problema? É que em crianças a fenilalanina causa problema de desenvolvimento, atraso mental, atraso no desenvolvimento psicomotor. Esse atraso mental, esse déficit de desenvolvimento psicomotor e cognitivo pode ser tão marcado que a criança não passa de um QI de 50. Sem contar que dificilmente chega aos 20 anos de idade. Bom, sem a enzima, aumenta a fenilalanina no sangue e essa tem que ser eliminada de alguma forma. Ela é eliminada na urina, através do ácido fenilpirúvico. Dá um aspecto escuro à urina. Outro dado importante é a gente perceber que a fenilalanina hidroxilase catalisa a reação entre fenilalanina e tirosina. E a tirosina é um precursor da melanina. Então a hipopigmentação também é outra característica das crianças com fenilcetonúria. E muitas sofrem com episódios recorrentes de convulsões. Essa é outra característica. Bom, as consequências e os efeitos do déficit enzimático ele pode ser contrarrestado com a dieta. Ou seja, eliminando da dieta, desde idade bem precoce, a fenilalanina. Agora suponhamos uma situação. Suponhamos uma mulher que tenha fenilcetonúria desde criança, só que tratada desde o seu nascimento. Teve um desenvolvimento normal, beleza? Aí chega na idade adulta, ela se descontrola com a doença. Não controla mais, aumenta a fenilalanina no sangue e ela engravida. Qual a consequência que pode ter isso? O bebê pode sofrer as consequências da fenilcetonúria, mesmo que esse seja heterozigoto para a doença, ou seja, que não desenvolva a doença. 90% desses nascem com microcefalia, retardo mental, e 15% ainda com doença cardíaca. Então é importante que a grávida que tenha fenilcetonúria se cuide de maneira estrita durante a gravidez. A gente tem um resuminho da fenilcetonúria. Distúrbio de herança autossômica recessiva causado pela ausência da enzima fenilalanina hidroxilase e consequente incapacidade de metabolizar a fenilalanina. As manifestações clínicas da fenilcetonúria, se não tratada, podem incluir retardo mental grave, convulsões e hipopigmentação da pele, né? Tudo pode ser evitado com a restrição de fenilalanina na dieta. Aí tem aquela questão, né? Pacientes do gênero feminino com fenilcetonúria que interrompem o tratamento nutricional podem dar à luz a bebês com malformações e comprometimento neurológico decorrentes da passagem transplacentária de metabólitos da fenilalanina. Vamos para outra. Galactosemia. Também é causada por uma mutação de um gene que codifica uma enzima, portanto é um distúrbio autossômico recessivo. Afeta 1 a cada 60 mil nascimentos e é causada pela enzima que cataboliza a galactose, conhecida como GALT, GALT ou galactose 1-fosfato-uridiltransferase. Aí o que acontece? O metabólito que não é resolvido, conhecido como galactose 1-fosfato e outros metabólitos, começam a se acumular em diversos tecidos, como o fígado, o baço, o cristalino, os rins e o córtex cerebral. E quais são as consequências disso? Acumula no fígado, causando hepatomegalia e uma fibrose que lembra a cirrose alcoólica.
Outro metabólito, chamado como galactitol, se acumula no cristalino do olho, causando a opacificação da lente, que resulta em catarata. Alterações do sistema nervoso central, com perda de células nervosas, pode levar ao retardamento mental em crianças, inclusive. A criança não consegue se desenvolver, tem vômitos, diarreias bem frequentes, pode acontecer uma septicemia fulminante por Escherichia coli, e as consequências da doença podem ser evitadas simplesmente evitando a ingestão de galactose na dieta, desde a idade bem precoce, né? Com isso a pessoa consegue se desenvolver quase que normalmente, apesar que as pessoas que chegam a uma idade mais avançada costumam desenvolver distúrbios da fala e insuficiência gonadal. Aí a gente tem um resuminho. A galactosemia é causada pela ausência hereditária da enzima GALT, galactose 1-fosfato uridil transferase, levando ao acúmulo de galactose 1-fosfato e seus metabólitos nos tecidos. As manifestações clínicas podem incluir icterícia por causa do fígado, né, causa hepatomegalia e danos no fígado, como fibrose e cirrose, dano hepático, catarata, dano neural, vômito, diarreia, septicemia por Escherichia coli, e a restrição dietética de galactose pode prevenir pelo menos parte das complicações mais graves. Doenças de armazenamento lisossômico. O lisossomo funciona como um grande aparelho digestivo da célula. Se por um acaso alguma das enzimas hidrolíticas dos lisossomos estiver em falta, vai causar o acúmulo dessas substâncias nas células. Essas doenças são muito variadas, são cerca de 40, e elas têm algumas características em comum. Elas são de transmissão autossômica recessiva, a maioria que tem problema de mutação de enzima é autossômica recessiva, afeta crianças e lactentes, causam hepatoesplenomegalia, porque o sistema fagocítico mononuclear tende a fagocitar esses metabólitos, costumam afetar o sistema nervoso central com dano neuronal e podem causar disfunções celulares diversas. Vamos ver algumas. Doença de Tay-Sachs. Uma doença causada pela incapacidade de metabolizar o gangliosídeo GM2 devido à ausência da subunidade beta da exosaminase lisossômica. Por isso que eu não me meti a falar dela nesse momento, porque ia complicar, certo? Mas o que acontece? Esse gangliosídeo GM2 acumula no sistema nervoso central, causa retardo mental, fraqueza motora, a criança é morta e leva o óbito em 2, 3 anos de idade. Eu não me meti porque isso é complicado. Doença de Niemann-Pick A e B. Uma doença causada por uma deficiência de uma enzima chamada esfingomielinase ácida, que causa o acúmulo da esfingomielina. Como é mutação de enzima, então ela é autossômica recessiva. A tipo A, ela tem uma deficiência grave dessa esfingomielinase. E o acúmulo da esfingomielina afeta as células fagocíticas e os neurônios. O que causa? Hepatoesplenomegalia, né? Eles invadem a medula óssea, os linfonodos e os pulmões. No lactente você vê uma visceromegalia massiva, ou seja, a maioria dos órgãos todos maiores do que o normal, e deterioração neurológica grave. O óbito ocorre nos 3 primeiros anos de vida. Essa é a tipo A. A tipo B, ela tem tudo, mas sem as manifestações neurológicas. Doença de Niemann-Pick tipo C. Essa é diferente das outras e ela é mais comum também. Também é autossômica recessiva e a doença se dá pela mutação de 2 genes relacionados. O gene NPC1, na maioria dos casos, e NPC2. Acontece uma falha no transporte do lisossomo para o citoplasma, no que tange o colesterol, tá ok? Ela se manifesta bem na infância, marcada por ataxia, paralisia,
distonia, ou seja, que a criança tem algumas contrações involuntárias ou fora de tom. Disartria, a criança não consegue articular a palavra. Tem regressão psicomotora, quer dizer, vai piorando. Aí você tem um resuminho. As do tipo A e B são causadas por deficiência da esfingomielinase. A variante A é mais grave, né? Causa acúmulo no sistema nervoso central, causando dano neuronal. E a de tipo B, o dano neuronal não está presente. Já na doença Niemann-Pick tipo C, é causada por um defeito no transporte do colesterol, né? Que causa um acúmulo de colesterol no sistema nervoso. As crianças têm ataxia, disartria e regressão psicomotora. Vou falar rapidamente da doença de Gaucher, também causada por uma mutação de uma enzima, então é autossômica recessiva. A enzima em questão é a glicocerebrosidase, causando um acúmulo de glicocerebrosídeos nas células mononucleares fagocíticas, acumulando no fígado, no baço, na medula óssea, causando hepatoesplenomegalia e erosão óssea. Já os tipos 2 e 3 são caracterizados por cometimento neuronal variável. É só para constar. Mucopolissacaridoses é um conjunto de doenças que se caracterizam pelo acúmulo de mucopolissacarídeos em muitos tecidos, como fígado, baço, coração, vasos, córnea e articulações. A maioria apresentam características faciais grosseiras, embaçamento da córnea, rigidez articular e retardo mental. Vamos falar rapidamente da tipo 1 e da tipo 2 só. A mucopolissacaridose tipo 1 é conhecida como síndrome de Hunter. Ela é autossômica recessiva causada pela deficiência da enzima L-hidroronidase. As crianças afetadas não chegam a 10 anos de idade devido a complicações cardíacas. Tem uma característica notória que é o embaçamento corneano. Já a mucopolissacaridose tipo 2, conhecida como síndrome de Hunter, ela é semelhante ao síndrome de Hurler, exceto porque a enzima é outra, é a L-hidronatosulfatase, e ela não é autossômica recessiva, ela é de herança ligada ao cromossomo X. Outra característica que difere ela do síndrome de Hurler é a ausência do embaçamento corneano e a evolução clínica mais leve. Aí a gente tem um resuminho das mucopolissacaridose. Resulta do acúmulo de mucopolissacarídeos em muitos tecidos, incluindo fígado, baço, coração, vasos sanguíneos, córnea, articulações. Os pacientes acometidos têm formas faciais grosseiras, né? E as manifestações da síndrome de Hurler, que é do tipo 1, incluem embaçamento corneano, depósitos valvares, arteriais, coronarianos e óbito na infância. Já o síndrome de Hunter, que é tipo 2, está associada com um curso clínico mais brando.